Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 21 de maio, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Câmera de segurança flagra furto de motos e patinetes elétricos em loja na Itoupava Central. Santa Catarina tem mais de 1.300 pontos com algum grau de risco para exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. Equipamento de ultrassom vai ofertar até 2.000 exames por ano na rede feminina de combate ao câncer aqui da cidade. Abertas as inscrições para a edição deste ano do casamento coletivo. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve permanecer instável até o final de semana aqui na região. A instabilidade favorece a queda de temperatura, principalmente no início das manhãs. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Tatiane Martins. Boa noite, Jorge. Nós temos uma condição de instabilidade ainda durante a quinta-feira aqui na região do Vale do Itajaí. Isso porque temos uma frente fria que está semi-estacionada sobre o estado de Santa Catarina e acaba que essa frente fria gera nebulosidade e chuva aqui sobre a região do Vale. Então, durante a quinta-feira, um céu encoberto, condição para chuva a qualquer momento da quinta-feira, mas em geral chuva fraca e alternada aos períodos de melhoria, ou seja, aqueles momentos onde não chove, mas que o céu segue carregado de nuvens. Então, é aquela chuva intermitente que vai e volta ao longo da quinta-feira, apenas com fraca intensidade. Com relação à temperatura, essa vai ficar mais baixa, então vamos ter sensação de friozinho durante a quinta-feira, exatamente por conta do tempo instável. A mínima no início da manhã oscila em torno dos 15 graus e a máxima à tarde não deve passar dos 18, 19 graus aqui na região. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Câmeras de segurança flagraram o furto de motos e patinetes elétricos aqui em Blumenau. Crime aconteceu no final da noite de ontem, em uma loja no bairro Itoupava Central. As imagens mostram uma van chegando ao centro comercial Itoupava. 3 homens estavam no veículo. Um deles tenta arrombar a porta da loja, mas encontra dificuldades. Outros 2 chutam a porta e a vitrine até conseguir o acesso. Eles pegam motos elétricas e patinetes e correm até a van. Ao todo, o trio furtou 5 motos elétricas e 2 patinetes. O alarme da loja foi acionado, mas quando o proprietário chegou, já não havia mais ninguém no local. A polícia fez rondas, mas não encontrou os suspeitos. A Justiça do Trabalho registrou a abertura de 101 processos de assédio moral em ambientes de trabalho em Blumenau no ano passado. O volume representa um crescimento de 11% em relação a 2023, quando foram registrados 91 casos. Entre 2020 e 2024, foram 480 ações trabalhistas relacionadas a assédio moral. O aumento pode estar ligado às decisões do Supremo Tribunal Federal que facilitaram o acesso à justiça. Em relação a assédios sexuais em locais de trabalho em Blumenau, houve uma pequena redução de registros nos últimos 2 anos. Em 2023, foram 11 processos abertos contra 10 no ano passado. Nos últimos 4 anos, foram ao todo 40 ações. Os dados foram divulgados pelo portal O Município. O DENIT e uma empresa responsável por obras na BR-470 foram condenados a pagar uma indenização de R$300 mil para a família de uma mulher que morreu em um acidente na rodovia em Indaial.
O acidente foi em maio de 2020. A ex-vereadora do município de Itapiranga, Elizabeth Helena Rausch Frantz, não resistiu aos ferimentos. A justiça entendeu que a falta de iluminação adequada e a falta de sinalização de desvios por conta das obras de duplicação contribuíram para o acidente. Santa Catarina tem mais de 1.300 pontos com algum grau de risco para a exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. É o que mostra um estudo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. O trabalho realizado nacionalmente desde 2003 identifica locais considerados vulneráveis à exploração sexual de menores nas estradas. A BR-101 concentra 418 pontos de vulnerabilidade, seguida pela BR-282, a 280 e pela 470, que possui 113 pontos. Essas rodovias são corredores logísticos estratégicos para o escoamento de cargas e conectam polos industriais, portuários e agrícolas. A presença de infraestrutura de apoio ao transporte rodoviário, como postos de combustíveis, restaurantes e locais de descanso, contribui para a ocorrência de pontos vulneráveis. Essas estruturas, quando estão em locais com grupos sociais vulneráveis, criam ambientes de risco. Os dados estão no projeto Mapear, um levantamento feito pelos próprios agentes da PRF. Cada ponto visitado recebe uma classificação de risco, de baixo a crítico, e passa a integrar o calendário de ações preventivas e repressivas da PRF. A identificação desses locais permite direcionar operações policiais voltadas ao enfrentamento da exploração sexual infantil. Desde 2023, quase 1.800 pontos foram visitados pela PRF e mais de 70 pessoas resgatadas de situação de risco ou vulnerabilidade às margens da rodovia. Santa Catarina ocupa a terceira posição entre as unidades da federação, atrás de Minas Gerais e Piauí. Lembrando que casos de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo telefone de emergência 191 da PRF, pelo Disque 100 ou por meio do novo portal do projeto Mapear, disponível no site da Polícia Rodoviária Federal. Todas as denúncias são anônimas, interrompem ciclos de violência e garantem proteção às vítimas. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou o projeto que autoriza o uso do Pix como forma de pagamento para débitos municipais. A proposta é de autoria do vereador Diego Nazato, do Partido Novo, e vale para dívidas a vencer, vencidas e já inscritas em dívida ativa. Pela proposta, a Prefeitura deverá disponibilizar ao contribuinte o QR Code para a identificação do pagamento. Acredito que vocês já tenham assistido ou lido alguma matéria falando sobre os débitos nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS, certo? Hoje eu vim aqui te dar 5 dicas para você não cair nestes golpes, tá? Primeira dica: conferir no seu extrato pelo menos uma vez por mês. Dá aquela olhadinha nos débitos, tanto no extrato lá do INSS, como também da sua conta corrente e do seu cartão de crédito. Segunda dica: para quem tem empréstimos, ter anotado no computador ou num caderno, em algum lugar, né, da sua organização, o prazo de liquidação e o valor das parcelas. Isso é tão rapidinho também e vai te ajudar a controlar e monitorar todas as entradas e as saídas aí do teu dinheiro lá na tua conta. Terceira dica: pedir para ocultar a sua margem consignável. Assim, as pessoas não vão conseguir olhar quanto você tem de margem disponível para pegar de empréstimo. Isso você faz lá no INSS, tá? De forma presencial.
E a quarta dica é: evite dizer a palavra sim nas ligações, pois os mal intencionados podem fazer aí um corte e dizer que você aceitou o débito usando a tua própria voz. Você acredita? Brincadeira, né? Mas é uma verdade. E a quinta dica é: o INSS, ele não faz ligações de jeito nenhum. Nem para pedir documento, nem para, enfim, pedir alguma informação ali da tua conta, tá? Então, o correto é você marcar no aplicativo ou no site, ir até o local e abrir uma reclamação se houver realmente, se você conferiu lá e houve um débito aí a mais, tá? É claro. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Fique atenta para não cair nesses golpes aí. Controle a tudo e até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau recebeu a doação de um equipamento de ultrassom. A iniciativa é do Rotary Clube de Blumenau Norte. O equipamento vai permitir que até 2.000 mulheres por ano possam fazer o exame gratuitamente. O aparelho já foi instalado na sede da rede, mas a oferta dos exames começa na segunda quinzena de junho. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Casamento Coletivo de Blumenau. O programa é direcionado para casais que buscam legalizar a união de forma gratuita. Neste primeiro dia de inscrições, centenas de pessoas compareceram à sede da Profamília para se inscrever. O casamento coletivo será realizado no dia 6 de setembro, no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, e conta com a parceria de cartórios locais para oferecer gratuitamente a cerimônia civil para todos os casais. Uma oportunidade que a Secretaria da Família, que a Prefeitura dá para a comunidade de Blumenau. É só os casais virem até aqui na Secretaria da Família, do lado do Ramiro, das 8 da manhã às 11h30 e da 1h da tarde até às 17 horas. Trazer o documento RG de cada um do casal e também um comprovante de residência aqui de Blumenau. Só vir até aqui, aproveitar essa oportunidade, nossa equipe está à disposição para recebê-los, tirar todas as dúvidas. Vem para cá que vamos regularizar a situação e vamos dar essa oportunidade. O casamento coletivo deste ano contará apenas com a cerimônia civil, a partir das 9 horas do dia 6 de setembro. Os casais que desejarem uma celebração religiosa devem entrar em contato diretamente com igrejas ou templos de sua preferência. Cerca de 12.000 estudantes são esperados na edição deste ano dos Jogos Estudantis da Primavera. O prazo para as inscrições de escolas vai até 2 de junho. Neste ano, a competição chega à 50ª edição, que será realizada de 11 de setembro a 3 de outubro. A seguir, vamos falar sobre a onda dos bebês reborns e a preocupação com o apego emocional. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação.
Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui a psicanalista Edna Esmeraldino. Vamos falar sobre a onda dos bebês reborn. Onde isso pode parar? Edna, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge. Como é que a psicanálise enxerga esse apego, né, a esses objetos hiperrealistas, como é o caso, né, dos bebês reborn? Bom, Jorge, a psicanálise, na verdade, ela entende que o ser humano ele vai substituindo os afetos, né? Então agora está na moda, todo mundo falando dos bebês reborn, que nada mais é do que uma substituição do desejo por segurança, por afeto do ser humano. E na verdade, Jorge, o bebê reborn não é tão novo assim. A gente estava conversando aqui antes dos bastidores. Quem é de casa, que tem mais ou menos a minha idade, ali na faixa dos 50, vai lembrar que as nossas avós tinham antigamente já uma boneca bem semelhante a esses bebês reborns, com materiais mais antigos, porcelana, que ficava em cima da cama. Culturalmente, isso era dado para as mulheres quando casavam, para estimular o desejo na mulher para ter filhos. E para desejar fertilidade, as pessoas arrumavam a cama e deixavam esse bebê estranho. Eram os bebês muito estranhos, que dava medo na gente. Depois até surgiu o filme da Annabelle, enfim, então não é nada novo. O que é novo e que talvez assuste um pouco é esse excesso no comportamento do ser humano. Na verdade, nós vivemos uma epidemia mundial, né, que é a solidão. Isso nada mais é do que um reflexo da solidão do ser humano. Edna, e será que o realismo que ganhou esses bonecos, né, esses bebês, essas bonecas, tão próximo da realidade, principalmente os mais caros, que estão hoje com um sentimento de coração batendo, a temperatura de pele, é uma realidade muito grande com um bebê mesmo, né? Será que isso não tem afetado esse lado emocional das pessoas ao ponto de fazer o que algumas estão fazendo, de procurar unidades de saúde, festas de aniversário e por aí vai? A gente tem que separar um pouquinho, Jorge, as duas questões, né? A arte do bebê reborn é uma arte muito bonita, muito bem feito. Para quem é colecionador, é incrível ter essas bonecas, até mesmo para decoração, para dar de presente para uma criança. Está tudo certo. Aonde a gente extrapola um pouco é quando as pessoas não têm uma regulação emocional, ou seja, a pessoa já tem uma tendência, algum distúrbio psicológico e acaba tentando transformar um boneco em algo real, ou seja, tentando trazer a fantasia, né, para a realidade, para o mundo real. Aí a gente tem o que nós vemos agora, pessoas procurando o SUS, tirando lugar, né, de pessoas para serem atendidas, tentando batizar numa igreja um bebê reborn, tratando com realismo surreal, né,
esses bonecos. Aí isso realmente é um problema, onde as pessoas deveriam estar mais se preocupando, ao invés de comprar um boneco reborn, gastar isso em terapia. Porque a psicanálise explica, Freud explica todos esses comportamentos excessivos. A gente tem uma frase na psicanálise, Jorge, que a gente fala que todo comportamento excessivo esconde uma falta. Então a arte Bebê Reborn é maravilhosa, é incrível, está tudo certo, não há nada de errado. O errado é esse excesso de valorização a um objeto. A gente tem que analisar também dois lados, né? Esses bebês, eles podem ter uma função terapêutica? Com certeza. E quando é que o uso se torna sinal de sofrimento psíquico? Na verdade, quando se começou a popularizar o uso dessas bonecas, Jorge, foi para fins terapêuticos. Uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, ela retrocede no tempo, ela regride a memória e talvez ela volte para um período onde ela perdeu um bebê. E aí ela começa, cadê meu bebê? Onde está meu bebê? Se compra um bebê o mais realista possível, uma boneca, e se dá para essa pessoa idosa, e ela vai ter uma satisfação, um afeto, né, com esse boneco. Isso é terapêutico. Uma mãe que perdeu um bebê, talvez já prontinho ali no hospital, foi no parto, perdeu o bebê, de forma terapêutica, pode se utilizar, a gente diz que uma média ali nesses casos, de até 6 meses, que é uma forma de substituir ali o objeto, mas tudo isso precisa ser acompanhado por um profissional, né? Porque se ultrapassar esse período de 6 meses, aí já começa a virar uma dependência, e aí a gente sai do mundo da fantasia e começa a entrar num mundo bem perigoso, né? Terapeuticamente já foi comprovado, tudo que ultrapassa esse período de 6 meses, para mães que perderam um filho e tudo mais, ou perde por um acidente, uma criança que se afogou, alguma coisa assim, até 6 meses, ok, passou de 6 meses, o malefício emocional é maior do que se ela não tivesse feito essa terapia. Então precisa ser acompanhado. Pois é, mas se ele pode aliviar uma dor emocional, ele também não pode viciar, criar uma dependência? Sim, por isso que aí o período indicado seria, tem que ter um acompanhamento, porque a pessoa não pode usar isso para o resto da vida, né? Vai virar uma fuga, e assim como os bebê reborns vão ficando cada vez mais realistas, daqui a pouco a pessoa realmente acredita que aquilo é um bebê, e aí começa a afetar a sua vida, o seu cotidiano, né? Até que ponto é saudável se apegar a algo que imita um ser humano? Até o ponto que isso não seja uma dependência, ou seja, que você pode viajar, eu tenho um bebê reborn em casa, posso viajar, ficar 15 dias que eu não vou me preocupar, é um boneco, um objeto que está na minha casa, ele não vai me fazer falta, eu não sou dependente dele. Tudo aquilo que me faz dependente é perigoso. A gente costuma dizer, tudo aquilo que você não consegue controlar está te controlando. Então, se o objeto, o boneco, está controlando o teu dia a dia, as tuas emoções, não é saudável, não é indicado. Essa dependência aí é uma coisa séria. Como é que a gente pode notar, porque muitas vezes nem nota, né, que está criando uma dependência? A gente aqui está falando dos bonecos reborn, que tem ganhado muito noticiário. Sim. Ultimamente, mas existem outras coisas que também podem provocar uma dependência, né? E como é que a gente pode notar que estamos começando a ter uma dependência de uma determinada coisa? Quando você não consegue controlar a sua emoção em relação a esse objeto, né? Quer seja o bebê reborn, quer seja um vício, porque nada mais é essa questão do bebê reborn, Jorge, é um vício comportamental. É a mesma coisa. Nós temos vários vícios. A gente tem hoje também pessoas substituindo o ser humano por pets. Os pets devem ser amados. Eu, pelo menos, amo. Na minha infância tive animais de estimação, meus filhos tiveram, e está tudo certo a gente ter um animal de estimação. Mas hoje a gente vê pessoas, por exemplo, no shopping, carregando no carrinho 3 cachorros como se fossem 3 bebês. Isso não é saudável, e a gente está normalizando comportamentos que não são saudáveis. Então é necessário, quando eu não consigo sair de casa e deixar meu animalzinho em casa por algumas horas, isso não é saudável. Eu preciso procurar terapia, porque a gente precisa entender o que falta. Todo comportamento excessivo está expondo uma falta que nós temos, falta de afeto, e aí a gente precisa tratar. Quando a dependência emocional vira um negócio, Exato. Isso atrapalha mais ainda? Te faço essa pergunta, porque se a gente voltar 20, 30 anos e olhar pets para agora,
o quanto de negócios isso proporcionou e movimenta em termos de economia, a gente vê que há muita dependência emocional em cima de animais, nesse sentido, né, os animais domésticos, e há um negócio por trás de tudo isso. Piora a situação? Eu não diria que piora, Jorge. Eu acho que o negócio em si, ele é positivo, ele é ótimo. O problema não está no negócio, na comercialização disso. O problema está na falta de base emocional, né? O sujeito, nós não estamos emocionalmente equilibrados e aí a gente vai desenvolver uma dependência em cima desses objetos. Aí mora o problema. Então o problema não é ter um cachorrinho e a gente tratar como se fosse um filho, não é ter um bebê. O problema está antes disso tudo, é nas minhas emoções que não foram satisfatoriamente desenvolvidas e eu estou aí projetando em objetos ou até mesmo num animalzinho, num pet, a minha carência. Aí mora o problema, é a nossa saúde mental. O Brasil está cada vez mais indo para um buraco infindável, né? Eu já digo que é uma pandemia mundial isso, as questões emocionais. Então a gente precisa olhar com mais cuidado, deveria ser como a gente ter um clínico geral, ter um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista que olhasse para nós, para as nossas emoções e entendesse o que nos falta e como a gente pode equilibrar essas emoções. O fenômeno, né, dos bebês reborn, fala mais sobre o indivíduo ou sobre uma sociedade em si? Por uma sociedade doente, com certeza. Porque aí nós também temos, Jorge, uma questão, algumas pessoas começaram a pôr vídeos, postar vídeos na internet tratando bebês reborns com um realismo, indo pra pracinha e aí todos reclamam, nossa, mas isso é coisa de gente doida, tá doente, mas quem tá dando ibope? Né? Se eu não estou lá consumindo esse produto visual, as pessoas que já não estão equilibradas, elas vão parar com esse comportamento. Mas enquanto a gente der palco, as pessoas vão continuar postando. Então nós também temos essa questão de buscar o equilíbrio, saber o que nós estamos consumindo, para onde está indo a nossa atenção, né? Nós temos uma responsabilidade nisso também. Ou seja, para resumir, ter um boneco desse é normal. Anormal é se apegar emocionalmente a um boneco como esse, né? Criar uma dependência emocional em cima colocar toda a sua frustração, né, nesse objeto. Aí mora o problema. Mas a arte é maravilhosa, lindíssima. Parabéns para os artesãos que estão se superando em relação a isso, utilizando para fins terapêuticos é excelente. O problema está em pessoas que não têm equilíbrio e que estão substituindo o afeto humano. Não existe substituição para o ser humano. Não houve, ainda não inventaram. E o problema também é se apegar mais a essas coisas e esquecer do ser humano. Exatamente, porque aí o que acontece? O ser humano se fecha, se tranca dentro de casa, vive numa realidade paralela à realidade verdadeira, vive no mundo da fantasia acreditando que isso é a realidade. Edna, muito obrigado pela sua participação. Jorge. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, amanhã a gente está por aqui, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.